Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Mateus capítulo 8, no versículo de número 22. Eu quero fazer essa leitura desse versículo, mas eu vou pedir licença para a igreja, porque eu vou fazer algo que eu não gosto muito, que é tirar o versículo um pouco do contexto original. Aqui o contexto que Jesus ele está falando, ele está pondo à prova aqueles que querem servi-lo. Ele está testando aqueles que diziam que queriam servir a ele. Então, Jesus ele vai fazer essa alegação aqui no final. Em Mateus 8, versículo 22, diz assim: Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Amém? Vou ler mais uma vez. Jesus está dizendo: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não pensa que aqui Jesus ele está num velório e está mandando um filho abandonar o pai ali no caixão e dizer para ele: vem, me segue, deixa para quem está aí enterrar os seus próprios mortos. Não. O pai desse jovem está vivo e ele estava colocando um empecilho para servir a Jesus. Porque ele disse assim: olha, meu pai ele ainda é vivo. Deixe o meu pai morrer primeiro, para que depois eu comece a caminhar com o Senhor. É igual muita gente que fala: eu tenho que acertar isso na minha vida para depois me tornar um cristão. Então, aqui Jesus ele está dizendo: olha, deixa aos mortos espiritualmente sepultarem os seus mortos. E é por isso que eu estou tirando esse versículo do contexto, porque eu não quero expor essa passagem, mas eu quero pegar essa alegação de Jesus acerca dos mortos espirituais, para que nós venhamos compreender o que Deus quer falar conosco. Amém? Você crê que Jesus ele está aqui neste lugar? E você está preparado para ouvir o que ele tem para te dizer? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. E quem está vivo espiritualmente, diga glória a Deus. Que bom, viu? Porque Deus ele quer falar com você. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus eterno, nessa noite nós entramos aqui, Pai, para te adorar, para te buscar, para te bendizer, mas principalmente, Deus, o intuito de estarmos aqui é ouvir a tua voz. E é por isso que te pedimos, Senhor, com toda a humildade, fale conosco, ó Deus. Fale conosco do teu jeito, da tua maneira. Meu Deus, nós vivemos um tempo em que há muitos mortos pela cidade, que há muitos mortos pelo mundo, mas a tua palavra, meu Deus, ela nos traz a vida que há no Senhor. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor agora que distribua essa palavra aos nossos ouvidos, a ponto dela chegar a florescer em nosso coração. E fale com cada vida aqui presente, ó Deus. Fale o Senhor mesmo, ó Pai. Que o homem ele não tenha nenhuma participação aqui nessa ministração, mas que seja o teu Espírito a falar com cada vida aqui presente. Em nome de Jesus, ó Pai. Fique à vontade, avance o teu reino nessa terra, Pai, e que toda a honra e toda a glória que o Senhor derramar aqui nesta igreja, que o Senhor, meu Pai, a recolha para si mesmo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor, igreja, pode se assentar, e eu vou pedir para você prestar bastante atenção. E se você tiver papel e caneta, vai ser uma bênção de Deus na tua vida hoje. Amém? Amados, nós precisamos de um avivamento.
urgente em nossa vida. Jesus, ele está voltando. Ele está às portas para levar a noiva dele para a eternidade. E todos nós que estamos aqui, eu creio, que almejam participar desse momento mais glorioso da igreja. Só que nesse momento tão crucial da volta do Senhor, muitas pessoas, elas estão dormindo espiritualmente. Mas não somente há na terra pessoas dormindo espiritualmente, há também pessoas mortas espiritualmente, assim como Jesus, ele declarou aqui. Mas o que causa essas duas coisas, tanto o adormecer espiritual quanto a morte espiritual? É aquilo que a palavra de Deus ela chama de apostasia. A apostasia, você sabe muito bem, nós já falamos muitas vezes aqui, mas para quem não sabe, é o esfriamento da fé. É o esfriamento da vida espiritual de uma pessoa. Igual a pessoa que é alcançada pela apostasia, ela começa a dormir espiritualmente. A fé dela já não é mais a mesma. E pode, amados, acontecer que uma pessoa estava bem, estava firme, mas se a apostasia a alcançou, o primeiro sintoma é um adormecer espiritual, é um enfraquecimento a ponto da pessoa, coisas básicas que ela fazia, ela já não consegue mais, tais como, por exemplo, abrir a Bíblia e ler, ou às vezes ouvir um louvor. A pessoa já não tem mais aquela paciência para estar ouvindo e participando das coisas de Deus. Estar na casa do Senhor passa a ser dificultoso para essa pessoa que está adormecida espiritualmente, está dormindo o sono da morte ali espiritual. Mas a pessoa que morre espiritualmente é quando a apostasia ela vem e se instala de uma maneira que a pessoa ela já não quer mais saber de Deus. Ela não está ali cochilando, ela está morta espiritualmente. Ela abandona as coisas de Deus. Se ela tem um ministério, ela abandona o chamado dela. Se ela tem ali uma vontade, um desejo, um anseio, aquilo ali parece que nunca existiu na vida dela. Então, quando essas coisas acontecem, a pessoa ela começa dormindo e acaba morrendo espiritualmente. Mas como está aqui, amados? Eu quero fazer essa pergunta para você. Como que está a sua vida espiritual? Você está dormindo espiritualmente? Você está morto espiritualmente? Ou você está avivado espiritualmente? Você precisa fazer essa pergunta para si mesmo, porque nós vamos aprender a lidar com isso e a vencer isso hoje aqui. Igual eu quero passar aqui a palavra de Deus e ler aqui uma passagem que está aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Ontem eu fiquei meditando um pouco mais acerca desse versículo, dessa passagem, que eu já preguei tantas vezes, mas Deus ele começou a me incomodar à noite, eu levantei, fui orar, veio essa passagem na minha cabeça. Hoje de manhã eu não vim no culto da manhã, mas estava pensando nessa passagem, nessa ministração, e Deus, ele trouxe alguns ensinamentos, eu li e reli algumas vezes o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, no versículo de número 38 ao 41, e nessa passagem, Deus vai nos ensinar a não sermos mortos espiritualmente, ou nos tornarmos os mortos espiritualmente de amanhã. Diz aqui, olha, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, quem encontrou, diga glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo 41, e depois nós vamos extrair as aplicações. Diz aqui assim, amados: voltou Eliseu para Gilgal,
e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! Ou a comida está envenenada, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ela deitou na panela, ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Essa passagem ela é um pouco excêntrica, né? Peculiar, pelo acontecimento que está tendo. Mas para nossa fácil compreensão, nós temos que definir aqui algumas coisas que estão de uma forma alegórica aqui. Igual, por exemplo, a panela aqui, ela pode ser a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu casamento, o seu chamado. A panela que ela pode envolver as coisas que são importantes para você, coisas cotidianas, coisas que Deus ele lhe entregou. Mas diz aqui uma coisa que é muito interessante nesse contexto, no versículo 38, diz assim, que voltou Eliseu para Gilgal. E a cidade de Gilgal, a palavra Gilgal, ela traduzida, ela quer dizer círculo. E todas as vezes que a palavra Gilgal, ela é remetida na Bíblia, quando está se chegando nela, tem fome. Eliseu, por exemplo, quando ele está ali em Gilgal e Elias vai chamá-lo para servir a Deus, havia uma grande fome naquela terra. Eliseu, ele sai dali, ele mata os 2 bois que ele está arando a terra, ele faz ali, não sei se foi um churrasco, se foi um cozido, e dividiu com todas as pessoas que estavam mais próximas dele, para ajudar a matar a fome que estava ali. E ele vai andar com Elias, ele vai ver milagres acontecer, ele vai assumir o chamado, ele faz milagres. Quando ele volta para Gilgal, o que tem lá? Fome naquela terra. Parece que aquela cidade, as coisas não mudam. Parece que é um círculo vicioso. A fome ela não sai daquele lugar. E Eliseu ele chega em Gilgal nesse contexto de fome. Só que, amados, nesse texto que nós lemos, nós já podemos entender e aprender a primeira coisa, que o veneno ele pode ser ingerido e acontecer em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Aqui no versículo de número 38, diz a palavra do Senhor que havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante do homem de Deus, pensa bem, ali não era um boteco, não era um local onde se praticava uma fé desconhecida ou uma fé que desagradasse a Deus. Ali era uma escola de profetas. Teoricamente, um lugar onde só havia homens de Deus. Onde havia só pessoas que estavam buscando a Deus, estavam se preparando para serem usados por Deus. E o que vai acontecer? O veneno foi colocado ali. Eu aprendo isso. Não existe lugar onde Satanás ele não possa tentar colocar veneno. Igual a qualquer intenção aqui, matar a palavra de Deus, matar o anúncio da palavra do Senhor. Porque se todos esses homens morrem, como que a palavra ela iria ser propagada? Então, em qualquer lugar, amados, pode se disseminar o veneno.
Você pode estar em casa com pessoas só de servos de Deus e ali Satanás ele colocar um veneno de discórdia, de contenda, de tumulto. Você pode estar com um casamento uma bênção, que de repente Satanás ele vai tentar ali colocar um veneno. Tem pessoas que a gente conversa, que está brigado com a esposa, com o esposo. E às vezes a pessoa ela fala assim, pastor, eu nem sei como que essa briga começou. Nem sei como que isso aconteceu. Estava todo mundo bem, a gente estava feliz, a gente estava num dia abençoado, mas quando terminou o dia a gente já estava brigado. Por quê? Porque o veneno, ele pode ser colocado em qualquer lugar e na vida de qualquer pessoa. Ah, não, eu sou um homem de Deus, cuidado. Porque Satanás ele pode tentar envenenar a sua vida também. Amém? Diga para quem está do teu lado, cuidado. Mas levanta a sobrancelha assim e fala, cuidado. Satanás pode tentar envenenar a sua vida. Amém? Não tem um lugar específico. Ah, lá no mundo Satanás está envenenando. Não, o mundo já está envenenado. O mundo jaz do maligno. Mas o veneno ele só presta na vida de quem está vivo. Ninguém joga veneno na vida de quem está morto. Amém? Outra coisa que a gente consegue perceber nesse texto é que a panela é grande. E a panela é o quê? A sua vida, seu ministério, a sua família, seu casamento, os seus negócios. A panela diz aqui, ó, no versículo de número 38, continuando aqui, diz aqui, ó, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume. Põe a panela grande. A quantidade de pessoas que estavam ali, a panela ela não poderia ser pequena. Mas o que isso quer dizer? Que a obra de Deus é grande na tua vida. A obra de Deus na tua casa é uma obra grande. A obra que Deus tem no teu casamento é uma obra grande. A obra nos seus negócios, nos seus sonhos, é uma obra grande, porque você serve a um Deus grande, a um Deus todo-poderoso. A obra que Deus vai fazer é uma obra grandiosa. Amém? A obra é grande, mas repare que pela obra ser grande, a quantidade de veneno que foi colocado ali também foi grande. Diz aqui no versículo 39, então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou-a e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela. Olha só o que está acontecendo. Essa pessoa, ela vai pegar colossíntida. Quem é que sabe o que é uma colossíntida? Levanta a mão. Ninguém? Eu tenho uma imagem aqui que vai dar para você entender mais ou menos. Essa é uma colossíntida. É parecido com o romã. O que acontece? Ela dá uma casca dura em volta, quando ela está bem sequinha, e dentro dela vai dando essas frutinhas vermelhas, que aparentemente fica mais saborosa. A pessoa, quando coloca um molho vermelho ali, ela fica ali mais borbulhante, né? mais bonito, mais apresentável. E a colossíntida, ela não é um fruto grande, ela é um fruto pequeno. Quer ver? Olha, essa imagem que vai passar aqui, ela está no tamanho que ela fica, mas porém ela ainda está verde. Está vendo que uma mão que essa pessoa está segurando deve ter ali umas 10 colossíntidas. Só que diz que esse homem, ele encheu, foi uma capa dela. Antigamente as pessoas andavam, por exemplo, não é que elas andavam igual o Superman, tá? A pessoa pensa assim, fulano está de capa. Não é que eles amarravam uma capa no pescoço e saíam andando, não. É por causa que por causa da variação do tempo em Israel, o que eles faziam? Eles dobravam seu cobertor e jogavam em cima deles assim, de uma forma que eles conseguiam se movimentar. E se desse frio ou alguma coisa, eles poderiam se cobrir. Só que aqui, amados, diz que esse homem pegou a capa dele, jogou no chão ali e foi pegando colossíntida e foi colocando dentro daquela capa.
até virar uma trouxa cheia de veneno. Quando ele chegou ali, cortou aquele monte dessas frutinhas e colocou numa grande panela. Porque se a obra é grande na tua vida, a quantidade de veneno também é grande, que vai tentar te tirar da presença de Deus, te envenenar. Repare que o veneno, ele não foi colocado do lado de fora ali da panela, não. Ele cortou rapidinho e colocou dentro da panela. Por que isso está acontecendo? Porque, amados, a obra que Deus faz na nossa vida do lado de fora, ela é grande. Ela é uma grande obra. Quando você, por exemplo, está na presença de Deus, você vê que portas se abrem. É verdade ou não é? Quando você está na presença de Deus, parece que as pessoas à tua volta te respeitam mais. Parece que as coisas do lado de fora começam a acontecer. A vida começa a dar uma virada. A obra que Deus ele faz do lado de fora é muito grande. Mas a maior obra que Deus ele faz na vida do ser humano é do lado de dentro. É do lado de dentro do ser humano. E é por isso que o veneno ele vem para matar o que está dentro de nós. O que o inimigo ele faz geralmente com uma pessoa? Ele quer tirar a santidade dela. Porque sem santidade ela não vê a Deus. Ele quer colocar coisas imundas dentro dela. Ele quer disseminar um veneno tão grande que não vai talvez mudar nada do lado de fora. Mas do lado de dentro a pessoa está morrendo. A pessoa está ficando chateada, ela está ficando entristecida, ela está ficando ali sem fé. Do lado de fora tem pessoas que estão sorrindo, mas por dentro a fé dela já foi embora há muito tempo, porque foi envenenada, amados. O inimigo ele colocou uma grande quantidade de veneno que a fé da pessoa foi embora. Ela parou de crer, ela não consegue mais crer. Tem pessoas que ficam tão envenenadas que elas perdem até o amor ao próximo. E o problema é que é cristão, que não ama o próximo, que não respeita o próximo. Mas por que isso aconteceu? Foi envenenada. Acaba sendo envenenada. Tem pessoas que, infelizmente, estão assim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que você tenha chegado aqui dessa forma, dizendo, pastor, eu sinceramente, o meu interior está completamente enfraquecido. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo buscar, eu não estou conseguindo nem ter fé em Deus mais. Mas hoje aqui nessa noite, o Deus Todo-Poderoso, Ele renovará a tua fé, Ele tirará e arrancará esse mal da tua vida e você voltará a sorrir em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado, o Senhor é contigo. Amém? Outra coisa que essa passagem ela vai nos informar para que nós não venhamos ser os próximos mortos espirituais de amanhã, que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós trazemos de fora para dentro. Aquilo que vem de fora para dentro da nossa casa, aquilo que vem de fora para dentro do casamento, aquilo que vem de fora para dentro para a sua vida espiritual. Você tem que tomar muito cuidado, amados. Você tem que tomar muito cuidado. Você sabe agora o que é colossíntida, mas a pessoa ela precisa fazer uma triagem daquilo que ela traz para a vida dela, daquilo que faz parte da vida dela, as pessoas que ela vai inserindo no seu dia a dia, aquilo que vai fazendo parte do cotidiano da pessoa. Nós precisamos ter esse tipo de triagem, porque pensa bem, vamos dar o exemplo de Acã. O que Acã ele fez? Deus falou com ele, olha, falou com Josué, quando vocês chegarem em Jericó, Jericó é minha, é a primícia, é a primeira cidade. De Jericó, vocês não levem absolutamente nada. O que tiver ali de ouro, de prata, que for precioso, queima em sacrifício a mim. Só que Acã, o que ele vai ver? Uma capa bonitona ali, né, exposta. Ele fala, nossa, que capa bonita. Vai combinar demais com
talvez o meu traje de gala, com a minha armadura, não sei o que ele viu naquele momento. E ele vai ver alguns talentos de prata, e o que ele vai fazer? Ele pega aquela capa e ele enterrou do lado de fora. Hein? Não, ele levou para dentro da casa dele e colocou ali dentro. Levou para dentro da casa dele maldição. E aí o que vai acontecer? O final você já sabe. Por causa da negligência de Acã, a família dele, todinha vai perecer. Os filhos, a esposa e ele também. Mas por quê? Porque não teve cuidado com aquilo que leva de fora para dentro de casa. Às vezes nós vemos aí, amados, que tem muitas pessoas levando muita coisa para dentro de casa. Cuidado. Cuidado com aquilo que você leva para dentro da tua casa hoje, que pode ser a sua ruína amanhã. Isso aqui não tem nada a ver, não. Cuidado. Cuidado daquilo que entra dentro da sua casa que você não sabe. Quando seu filho chegar lá com alguma coisa da escola que não foi você que deu, leva ele lá na escola, faz ele passar a maior vergonha se for possível, que ele nunca vai esquecer disso, mas cria servos de Deus. Amém? Amém? Faz uma pressão, fala, quem te deu isso aqui? Onde veio essa borracha aqui? Não, eu ganhei de presente. Pode ir lá na sala. Você vai descobrir de onde que veio. Foi fazer a visita na casa de alguém, de um parente, ainda que seja seu pai ou sua mãe. Está trazendo algo errado para dentro da sua casa? Não faça isso. E sem contar os cambalachos. Cristão não é cambalacheiro, não. Fulano estava vendendo isso aqui barato. Mas como assim barato, amados? Não estava vendendo um par de rodas aí, barato do carro. Nossa, eu estou precisando de um par. Pode ir atrás que tem coisa errada. Aí você leva isso para dentro da sua casa e amanhã arruína, porque a polícia vai bater na porta da sua casa e vai fazer com que você passe a maior vergonha da sua vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então diga para quem está do teu lado, cuidado com aquilo que você traz de fora para dentro. Amém? Pastor, o que eu tenho que trazer de fora da minha casa para dentro da minha casa? Aquilo que Deus ele aprova. A palavra do Senhor ela diz que aquilo que vem de Deus traz paz. Enche a tua casa da presença de Deus. Enche a tua casa da alegria que vem do Senhor, que você só terá motivos para se alegrar em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que a gente pode ver aqui, que ninguém consegue enganar quem conhece a palavra de Deus. Ninguém consegue enganar. Diz aqui no versículo de número 39, a parte C, diz aqui que esse homem cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Não as conhecia. Mas ele colocou. Amém? O aluno ele não conhecia o que era veneno. Ele não sabia. E amados, não adianta. A pessoa ela pode ter boa intenção, mas veneno é veneno. Ontem eu até comentava com os pastores pela manhã, falando que o veneno ele é tão nocivo que ele estraga tudo. Ele estraga tudo e não adianta a pessoa dizer que teve boa intenção. Porque a boa intenção diante de Deus, ele sonda o coração. O que importa é a intenção. A intenção ela traz consequências também, ainda que sejam boas. Igual, por exemplo, eu falava acerca de um pai que está em casa. E aí, 2 horas da manhã, ele escuta lá o portão batendo. Pá, pá, pá. E aí ele levanta e ele tem uma arma dentro de casa. Ele vai lá e pega a sua arma e naquele instinto de proteger a família, ele sai para fora. E aí ele chega lá perto do portão e de repente ele vê um vulto passando atrás dele e ele sem pensar 2 vezes vai lá e atira, pensando que era um ladrão. E aí sabe quem que ele matou? O filho dele que estava chegando.
perante ali a conversa, a pessoa fala assim: mas não foi a minha intenção matar. Não foi. A minha intenção não era essa. A minha intenção era boa, era proteger a minha família. Mas sabe o que eles vão falar? Você está preso porque você cometeu um homicídio. A intenção só não basta, amado. A intenção só não basta. Aqui, esse aluno, ele não tem a intenção de envenenar. Mas por ele não conhecer o que era, ele quase matou todo mundo. Quase matou, assassinou todo mundo. Mas só que tinha alguém ali que conhecia o que era aquele veneno e gritou: a morte na panela! Alguém conhecia e gritou. Quem conhece a palavra de Deus, não é enganado não, amados. Não é enganado não. A pessoa falou: opa, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. Na hora. Porque quem conhece a palavra de Deus, ela vai ver que a coisa não encaixa. Parece, mas está enjambrado, está forçado, não escorregou e encaixou perfeitamente. E é por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Para não sermos envenenados por aquilo que vem de fora, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Diz aqui, deixa marcado aí em 2 Reis, no capítulo de número 4 aí, e vamos ler o que está escrito em Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 14. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se a pessoa ela não conhecer a palavra de Deus, ela é enganada. Ela acaba sendo enganada. Ela pensa que está fazendo certo, mas não está. E, amados, é difícil. Aqui, por exemplo, você sabe identificar quando tem um veneno na pregação? Hein? Se nós aqui juntarmos aqui, eu, o evangelista Igor, o pastor Dimas, pegar os professores de teologia e ministrarmos uma mensagem pura, mas aí a gente vai fazer só assim, um pouquinho de veneno. Você consegue identificar? Hein? Ô pastor, eu não sei se eu consigo não. Eu não sei se eu consigo. Por causa que assim, um pouquinho de veneno, ele compromete a massa inteira. Só quem conhece a palavra de Deus não é enganado. Amados, com todo respeito, tem gente colocando casa no altar, indo morar não sei aonde. Tem gente pegando o carro que pagou 80 prestação e pondo no altar. Pelo amor de Deus. E achando que está fazendo. Mas, na verdade, a pessoa depois tem uma desilusão tão grande que ela fala assim, nunca mais eu piso numa igreja porque eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor. Mas, na verdade, não é que todo mundo é igual, amados. É por causa que a pessoa ela foi envenenada. Só quem conhece a palavra de Deus não fica nesse vento de doutrina. O vento joga para cá, a pessoa vai. O vento joga para cá, ela está indo também. Agora é a moda disso, agora é isso aqui. Não. Não é assim. A pessoa que conhece a palavra de Deus, eu já disse para você, é igual o bereano. O Paulo está falando, ela está ali, pode falar aí. Fala o que você vai dizer. Deixa eu conferir. Porque na hora que enjambrou, você fala, opa, peraí. Está errado. Você quer conhecer? Como que você faz para conhecer o veneno? É que o veneno é doce demais. Você precisa analisar a sua vida. Quando alguém olha para você, você está todo errado e a pessoa fala, você vai vencer. Fala, peraí, eu não estou, eu estou fazendo um monte de coisa. Como assim eu vou vencer?
Não é vencer a luta, não. Jesus tem um monte de bênção. O veneno é doce demais. E veneno demais vira remédio demais, vira veneno. Até remédio demais, dependendo da dose que for dada, vira veneno na vida da pessoa. Só palavra de autoajuda, só palavra bonita, só coisa maravilhosa, só coisa boa. A pessoa morre. Porque no dia que vem um vento contrário, ela gripa espiritualmente e morre. Em nome de Jesus, amados. O veneno, ele é doce. E cabe a nós, como cristãos, sermos sinceros, pelo menos com nós mesmos. Eu estou com a vida errada. Como que as portas vão se abrir se eu mesmo estou fechando elas com o pecado? Então, é isso que é discernimento. A pessoa que conhece o que é veneno, na hora que ela vê, ela falou, opa, tá errado, tem morte aí nessa panela, viu? Essa mensagem vai me levar para o inferno. Porque não tem como, não me chama para consertar, não me chama para ter um conserto com Deus, só diz para mim, vai nessa tua fé. E nem fé eu tenho. Quem está entendendo? Você entende isso? Amado, então, nós temos que conhecer aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, para não sermos enganados. Jesus, ele disse, nesses últimos tempos vão se levantar, não poucos, mas muitos falsos profetas, disseminando, todo tipo de doutrina, todo tipo de situação, a gosto do freguês. Mas a palavra, ela diz, a palavra de Deus diz que o mundo passa com a concupiscência dele, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, volta aqui em 2 Reis, capítulo de número 4. Vai mostrar aqui que existem pessoas que conseguem identificar o que é veneno. Tem pessoas que conhecem. Diz aqui no versículo 40, 2 Reis, capítulo 4, versículo 40, diz assim: depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer mais. Ou seja, havia ali um profeta que identificou aonde estava o veneno. E uma coisa que é maravilhosa no Senhor, é que Deus, ele sempre vai levantar pessoas através do Espírito Santo para gritar que tem morte na panela no caminho da pessoa. Sempre vai ter Deus, na sua infinita misericórdia, levantando pessoas para instruir. Às vezes eu sou até chato, porque quando a pessoa ela vem conversar comigo, eu falo, olha, tem morte nessa panela aí, nesse caminho seu aí, ué. Tá errado. Não! Tem sempre pessoas que vão conseguir identificar. Você não vê que às vezes você chega na pregação, no culto, às vezes você nunca entrou na igreja e o Espírito Santo começa a falar com você, o que você está fazendo com a tua vida, olha o precipício que você está se lançando, olha o que está acontecendo com você, você quer se matar, você quer se destruir, se deteriorar, tem morte no seu caminho. Deus, ele sempre vai levantar pessoas, amados. Às vezes, Deus, ele usa pessoas até de dentro da tua casa, do teu local de trabalho, no ponto de ônibus, aonde quer que você esteja, para dizer para você, olha, não é bom o que você está fazendo. Não é bom o que você está pensando. Essa conduta que você quer chegar, esse pecado que você quer praticar, vai acabar com você. Deus, ele levanta sempre pessoas que vão conseguir identificar o que é veneno letal na nossa vida. Se você que está aqui consegue identificar, glória a Deus pela tua vida. Mas se você diz assim, pastor, eu sou meio leigo, eu não consigo identificar não. Então, com toda a humildade, amados, procure orientação das lideranças que Deus, ele constituiu pela sua vida. Eu estou aqui na igreja, tem os pastores, tem os obreiros. O pastor, mas e eu? O que eu faço?
Você é filho? Pede orientação ao seu pai, à sua mãe. Ó, mãe, ó, está acontecendo isso, isso e isso. As autoridades que Deus ele colocou na sua vida. Não é vergonha você pedir ajuda, não. Vergonha é você ficar tentando resolver os seus problemas, está morrendo espiritualmente, está morrendo como pessoa, não tem mais prazer em viver. E quando a pessoa ela descobre, é porque já está lá de pendurada numa corda. Ontem nós fomos fazer uma visita de manhã numa empresa e eu sempre pergunto pelos funcionários: ei, fulano, cadê tal pessoa? Cadê tal? Ah, fulano, nossa, tal pessoa viajou às pressas porque o irmão se suicidou. Sabe quantos anos tem o irmão? 60 anos, já viveu a vida, é pessoa experiente. Pessoa que já rodou a vida, já viu muita coisa acontecer. Mas às vezes, o que faltou para aquela pessoa? Talvez faltou um pouquinho de humildade. Falei, não, eu já tenho 60 anos, eu vou ficar pedindo conselho. Não, eu que tenho que aconselhar. E qual que foi o conselho que deram para ele? Veneno. Pegou uma corda e foi se matar. Fez a família sofrer, abandonou a esposa, abandonou ali os filhos, abandonou os netos. Hoje é dia do avô. Os netos daquele homem já não têm mais avô. Por quê? Porque talvez faltou humildade para falar: fulano, eu sou até mais velho que você, mas me ajuda. Às vezes a pessoa ela olha para mim e fala: não, pastor tem só 18 anos. Como que eu vou pedir ajuda para um jovem de 18 anos? Calma, meu irmão. Eu sei que parece, mas tem um pouquinho a mais, tá? Mas isso às vezes inibe a pessoa, que ela fala: não, como que eu vou me aconselhar? Não, meu irmão, não. Você tem que procurar ajuda com quem sabe identificar onde que está o veneno. Porque quem sabe identificar o veneno, sabe onde tem um antídoto para curar esse veneno. Para você mudar de vida, para mudar a tua história. E o que muda a nossa vida está em Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem muda a nossa história. É Ele quem vai nos levantar, nos fortalecer. Amém? Louvado seja Deus. Então você precisa buscar essa orientação. Mas pior do que identificar o veneno é continuar comendo dele. Diz aqui, no versículo de número 40, a parte B, que quando alguém gritou: morte na panela, ó homem de Deus, eles não puderam comer mais. Eles tiveram que parar de comer. Assim que eles identificaram que tinha um veneno ali, eles falaram: chega de comer disso. Só que o problema é o seguinte: tem pessoas que identificam coisas erradas na vida e continuam praticando. Continua cometendo. Se você identificou onde está o veneno, você tem que parar, meu irmão. Você não pode continuar, não. Ah, não, eu não entendo, amados. Como que uma pessoa ela sabe que a água é suja, que a água é barrenta e continua lambendo, continua fazendo as coisas erradas? Não pode ser assim. Não é porque você tem fome, porque às vezes a pessoa, quando comete um adultério, ela diz assim: eu tenho minhas necessidades. Mas quando você está com fome, você vai lá no coxo e come lavagem? Não é porque você está com fome que você tem que comer qualquer coisa. Não é qualquer comida que é saudável para as pessoas, para o ser humano, principalmente para o servo de Deus. O alimento saudável, ele vivifica o homem. Mas o veneno, ele mata. Tem veneno no Instagram. Tem veneno no Facebook. No WhatsApp. E em muitos outros lugares. Tem veneno nas reuniões de família. A pessoa estava bem. Aí quando vai na reunião de família, volta a usar drogas. Volta a beber. Volta a fazer coisa errada. O veneno está lá, amado. A pessoa estava bem, estava focada. Mas aí foi naquele jogo de futebol, de repente voltou nervoso, transtornado, xingando, brigando com todo mundo. O veneno, ele mata, ele destrói.
Então você precisa entender isso, que se você sabe o que está errado na tua vida, você só vai conseguir viver para a glória de Deus, espiritualmente, ali feliz, é se você parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Você está mentindo? Não mente mais. Não, você identificou que é isso que é o problema? Não mente mais. Você identificou, pastor, no meu caso, é porque eu ainda não me libertei da pornografia. Mas você sabe que isso é o veneno da tua vida? Para. Não, meu problema é porque de vez em quando eu tomo uma, mas de vez em quando eu tomo muitas e brigo com todo mundo. Não, sabe o que você faz? Nenhuma, nem muitas. Para. Essas coisas, quando a gente identifica o que está errado, o que é veneno na nossa vida, não adianta. Quantas famílias não são destruídas assim? Quantas situações contrárias? Quando eu trabalhei em 3 restaurantes na minha vida. Um ano, o outro eu trabalhei 12 anos. No primeiro restaurante era tão avacalhado que ficava uma pessoa esperando a vigilância sanitária chegar para passar uma corrente no restaurante e não deixar ninguém entrar e ninguém sair. De tanta coisa errada que tinha ali. De tanta coisa errada. E aí, deu certo um dia, deu certo 2. Só que um dia que eles vieram andando, sem encostar o carro na porta, entrou e pregou todo mundo, fechou o restaurante. Eles tiveram que gastar muito tempo, muito dinheiro para tentar resolver as coisas, porque viu que estava errado, mas continuou fazendo. Cuidado que se você não parar com aquilo que está errado, pode trazer consequências terríveis. E a consequência é a morte. Amém, igreja? E para finalizar, nessa passagem, ela vai mostrar que somente a farinha, ela tira o veneno de dentro da panela. Somente a farinha. Diz aqui no versículo 41, porém ele disse, trazei farinha. Espera aí, alguém gritou. Morte na panela. A Bíblia diz que Eliseu, ele era calvo, né? E quando eu imagino Eliseu, eu imagino ele com a cabeça meio de baiano ali. E baiano gosta muito de farinha. Quem gosta de farinha aqui, levanta a mão. Opa, se tiver ali, eu jogo farinha na sopa, eu jogo farinha no feijão, né? Farinheiro, né? Ou farinhento, não sei. Eliseu, ele vai gritar, traz farinha. Será que ele não entendeu que tinha veneno? Ele está falando, vamos engrossar esse caldo aqui que eu gosto mais encorpado. Não, amados. A única coisa que pode tirar o veneno de dentro da panela é a farinha. Porque repare uma coisa. Quando eles disseram assim, está envenenada a comida, tem morte na panela, o que você faria? O que você faria, hein? Hein? Jogava fora, né? Chegava, dava um bicudo na panela, pum! E a panela, plof, para baixo. Acabou o problema. Até amassava a panela com medo do veneno, né? Depois vendia o alumínio, tá? Panela grande, muito alumínio, né? Só que o que eles vão fazer? Eles não vão jogar a comida fora. Eles não vão jogar a comida fora. Eles não falaram assim, vamos pegar essa comida e lançar fora e a gente começa de novo. Não. Eles vão pegar, Eliseu, ele vai pegar a farinha e ele tem uns métodos bem peculiares. Eliseu, ele é conhecido por isso. Um dia o machado afundou na água, ele pega um pedaço de madeira e joga, e o machado flutua. A água estava amarga, ele falou, traz sal, e jogou na água, a água ficou doce. Agora, está ali, a comida envenenada, ele traz farinha. E a farinha, o trigo, ele é o principal elemento do pão, amado. Ele é o principal elemento do pão. E essa farinha, ela representa Jesus. Porque Jesus, ele é o único que consegue arrancar o veneno do pecado sem lançar a pessoa fora. Somente ele consegue puxar. Igual a farinha faz no feijão. Você joga a farinha ali,
ela suga o caldo inteiro, fica até seco, fica o grão seco. Somente Jesus, ele consegue arrancar o veneno da vida de uma pessoa, o veneno do pecado, da depressão, sem ter que lançar ela fora. Porque onde que nós teríamos que ser lançados? Lá no inferno. A alma que pecar, essa morrerá. Mas quando Jesus ele entra no nosso interior, ele não pode ficar do lado de fora. Ele tem que vir para o lado de dentro, tá? Ô, pastor, Jesus está do lado de fora da minha vida, não adianta de nada. Antídoto do lado de fora, a farinha estava lá. Ele podia ter falado, põe mais sal. Não, ele falou, tem que ser farinha, porque só farinha tira esse veneno. E aí, quando eles colocaram dentro da panela, diz aqui, ó, trazei farinha. Ele a deitou na panela, dentro da panela, e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando Jesus ele entra na vida da pessoa, quando ele está do lado de dentro, quando ele tem um local dentro de você, alguém pode ter tentado te envenenar, te destruir. A vida pode ter sido nociva, rude com você, mas quando Jesus ele entra, ainda que você tenha sido o pior dos pecadores até este culto aqui, o Senhor Jesus, ele vai puxar esse veneno, ele vai levar as suas dores, ele vai levar os seus pecados, e você vai ser uma pessoa nova, uma pessoa saudável, uma pessoa de valor para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas você lembra, né? Como que identifica o pecado? É quando é doce demais. Pastor, eu preciso que esse veneno seja arrancado da minha vida. É somente com Jesus. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda igreja se coloque de pé. Põe a mão assim na altura do teu coração. Mas abra essa panela aí, meu irmão. Abre o teu coração para Deus. Nós temos vivido dias muito difíceis. Muito difíceis. A Bíblia diz que há 2000 anos atrás, o mundo já estava pior do que Sodoma e Gomorra. Há 2000 anos atrás. E quem disse isso foi Jesus. O mundo está pior do que a cidade de Nínive. Mas Jesus ele vai dizer assim, olha, se eles tivessem ouvido uma pregação como a que ele ministrava, eles teriam se arrependido. O veneno teria sido estancado, arrancado da vida deles. E os ninivitas, eles inclusive vão se levantar no último dia, porque Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas os ninivitas, eles vão se levantar no último dia e vão condenar essa geração. Porque se converteram com uma pregação ruim, básica, mas era o antídoto que tirava o veneno da vida deles. Ele vai dizer assim, ó, os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenação a essa geração, porque se converteram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Só que 2000 anos se passaram, e o mundo em que vivemos está tão difícil que nós vivemos uma mistura de Sodoma e Gomorra com Nínive. É violento o mundo lá fora, mas também é um mundo muito promíscuo. Hoje, a pessoa não precisa procurar o pecado vem até ela. A pessoa, ela não precisa ir atrás, igual
pessoal mais vintage aí, ó, lembra que tinha que conquistar uma mulher. Às vezes você ficava ali, trocando ideia, levando, andando a pé na porta de casa. Você lembra disso, né? Escoltando ali mesmo para tentar conquistar aquela pessoa, para tentar ter um relacionamento digno, mas hoje não é assim. O pecado bate na sua porta. O veneno, ele bate lá na sua porta e quer entrar na tua vida, no teu casamento, quer entrar em você. E o principal alvo é você que está na casa de Deus, você que quer buscar a Deus, você que talvez nunca buscou a Deus, mas sabe que Deus, Ele te ama. Então o mundo está muito difícil. O veneno é injetado todo dia. E se todo dia você não correr para Jesus e olhar para aquela cruz que está vazia e saber que o teu Redentor, Ele vive, você morrerá igual o povo que era picado pela serpente venenosa no deserto. É por isso que hoje aqui, em nome de Jesus, sabe o que era para acontecer? Era para mim ser lançado fora. Talvez você que está aqui diz assim: pastor, a minha vida foi tão terrível que era para mim ter sido lançado fora. Eu já fiz coisas que eu me envergonho. Ou talvez você entrou aqui dizendo assim: pastor, eu estou fazendo. Eu fiz hoje coisas que eu me envergonho. Só que Jesus, Ele não quer julgar você fora, não. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E é por isso que hoje, aqui, ó, se você abrir o teu coração para Jesus entrar, Ele entrará e ceará, e ficará com você. Mas é você que tem que falar: não, eu preciso do antídoto que é Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, a tua vida ela muda. Você quer uma pessoa rala, uma pessoa mirrada, você passa a ser uma pessoa mais encorpada, mais forte. Assim como a farinha ela dá mais força, como diz o pessoal, mais substância, né? Jesus, Ele também te dá mais força. E é por isso que eu quero orar por você. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Porque eu fiz um balanço aqui e eu entendi que o veneno ele é doce. Mas para mim não dá, porque a minha vida está amarga. Tem coisas que eu preciso lançar fora da minha vida. Eu preciso de Jesus para me ajudar, a me limpar, a me vencer, a me fazer vencedor nisso que eu tenho passado. Tem alguém que aqui hoje quer entregar a vida para Jesus? Se você quer, ergue a tua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu quero correr para Jesus. Tem alguém? Se tem, levanta a tua mão. Quero orar por você. Pastor, eu estou afastado da casa de Deus, eu quero voltar hoje. Eu quero essa farinha que é Jesus, esse pão maravilhoso, o pão da vida dentro de mim. Eu quero voltar, porque Ele vai me libertar, Ele vai me livrar de todo mal. Eu vou ficar firme na presença dEle a partir de hoje. Tem alguém que está afastado da casa de Deus e hoje quer voltar? Se tem, levanta sua mão assim direita, bem alto, que eu quero fazer essa oração por você também. Pastor, eu quero. Todos estão firmes? Glória a Deus. Pastor, eu tenho vacilado. Eu estou começando a dormir espiritualmente. Mas se tem alguém que pode te levantar, é o Espírito Santo. Então eu quero orar por toda a igreja agora. Quero orar por você. Você precisa buscar. Você precisa buscar a Deus nesse momento.
Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus nesse momento. Porque um avivamento, ele passa pelo arrependimento, mas é o Espírito Santo quem nos levanta. É Ele quem convence o homem pecador dos seus próprios erros. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nesse momento eu quero orar por você. Eu quero estar clamando com você. Eu quero que você peça para Deus hoje: Senhor, eu preciso do pão da vida. Porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem renova. É Ele quem traz a força que vem do alto. É Ele quem levanta o servo e a serva de Deus. Então toda a igreja nesse momento, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, a minha vida eu entrego em tuas mãos e te peço agora, Senhor meu Deus, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Me perdoe, Senhor meu Deus, por todas as vezes que eu ingeri veneno em minha vida. Hoje, meu Pai, livra-me, sara-me de todo mal e me fortaleça para caminhar na Tua presença, na Tua essência. Senhor meu Deus, retire da minha vida tudo que tem me matado, que tem me destruído. Meu Deus, hoje, através do Teu Santo Espírito, me fortaleça, pois eu vou vencer este mal na Tua presença, em nome de Jesus.